E chegamos a uma das cenas que mais me deixa abalada no comecinho da história de Berserk, episódio 3 da chamada Memorial Edition, que não é exatamente um anime novo, porém é uma nova experiência que promete cenas extras e detalhes a mais para quem está assistindo de novo ou pela primeira vez, porque sim, se você jamais assistiu Berserk, este é o momento para você aproveitar o anime e começar a conhecer essa história dramática, cruel, visceral, mas muito boa. Oi, eu sou a Gabi Xavier e seja bem-vindo a este canal em que comento não só Berserk, não só anime como mangá, mas vários outros animes e mangás ao longo de toda a semana. Então se inscreve, ajude a compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, porque isso é de graça e ajuda pra caramba de verdade o canal a crescer cada vez mais. Hoje eu tô aqui pra falar do episódio 3, como eu disse, da Berserk Golden Age Memorial Edition, que serializa os filmes de 2012 e 2013 com ajustes, aprimoramentos de traço no 3D em especial, adição de trilha sonora nova e cenas extras já prometidas que eu comentei quais já sabemos que serão no vídeo anterior. No episódio de hoje ele trouxe não só consequências diretas pro que a gente viu no episódio passado, que foi a aparição daquela criatura monstruosa, demoníaca ou anjo, ou faz diferença, como diz o próprio Griffith nesse episódio. Nosferatu Zod, que matou uma galera da unidade do Guts, que atacou o Guts é o líder do bando do Falcão e quase levou a vida de todos, porém parou ao ver o colar do Griffith, aquele com o ovo, o berrelite vermelho, que agora a gente soube um pouquinho de como foi parar na mão dele durante uma conversa do Griffith com o Guts. Também teve muita movimentação importante política, mostrando o quanto a ascensão de um plebeu a uma categoria de nobre foi muito mal aceita por algumas pessoas, em especial Julius, que é irmão do rei e tá na linha de sucessão ao trono, né? Porque o rei tem apenas uma filha, mulher, a Charlotte, que também é apresentada. Griffith, por sua vez, ele aparece no começo do episódio mancando, até porque ele foi atacado por Zod, diferente do Guts, que não é um super-humano, mas ele é uma pessoa que desde pequeno tragicamente foi treinado em corpo, em espírito, e sempre que ele tem a sua espada junto com ele, ele vai em frente. Então ele já tá empunhando a espada gigantesca, treinando, ainda que tenha sido mais golpeado e provavelmente mais ferido do que o Griffith um tempo atrás. E o Griffith, ele tem essa relação com o Guts que é muito curiosa, porém que ele não chama, pelo menos não neste momento de amizade, como o próprio Guts descobre no finalzinho deste episódio, e este é um momento crucial para a história, com certeza, mas ele tem um apreço diferente, ele tem uma ligação e uma dinâmica com o Guts que ele não tem com o resto do bando. Até isso, inclusive, chama muita atenção da Casca. É por causa do Guts que ele quase morre. É pelo Guts que ele faz um esforço gigantesco desde o começo para que ele continue, para que ele entre para o bando, para ter o Guts para ele. Mas o Guts também tem uma dedicação absurda. Tanto que o cara que a gente viu, que era independente, que não me toque, que só vivo sozinho, com traumas que infelizmente nesse momento o anime ainda não desenvolveu bem, mas ele chega hoje nesse episódio e fala pro Griffith: eu faço o que você quiser, não precisa ficar enrolando e me dando justificativas, é só mandar que eu vou. E ele vira essa espada, ele vira esse objeto porque ele admira o Griffith, assim como todo mundo. O Griffith, ele é muito carismático. Não só o rei tem uma facilidade de admirá-lo e de cultuá-lo pela sua importância, pelo que ele faz, mas ele consegue chamar atenção e olhares, mas ele sabe o seu lugar, porque ele sabe o momento de avançar e de recuar. Tanto que quando o rei chega ali perto dele do Guts, ele já se ajoelha na hora. O Griffith, ele quer ter o seu país, ele ganhar inclusive esse berrelite e carregá-lo é uma demonstração de que ele quer ser o dono do mundo, mas se chega o rei que é muito acima dele, ele vai se ajoelhar sem pensar e ele vai olhar pro Guts pra fazer a mesma coisa, porque ele precisa mostrar respeito, até mesmo pelo Julius, que ele sabe que não gosta dele, que vai ficar espizinhando o quanto for necessário, mas na frente de todos, e o quando for necessário, ele vai abaixar a cabeça, ele vai responder com educação, até chegar o momento de cortar essa erva daninha pela raiz, porque aí ele não mede esforços também, ainda mais tendo o Guts do lado dele. Sobre a história do berrelite, a gente ainda vai ter um momento bem emblemático de descoberta um pouquinho mais de alguns vislumbres do passado do Griffith, mas já nessa conversa com o Guts a gente vê um minizinho Griffith, bem pequenininho, andando nas ruas, mostrando que ele não usava roupa de nobre, ele não veio de um castelo, ele andava pelas ruelas e becos que uma pessoa com dinheiro, uma criança com dinheiro não andaria, muito menos sozinho, e ele ganhou este ovo do rei, ou o berrelite vermelho, de uma velha, de uma cigana, de uma mulher que estava ali, entregou para ele dizendo que este símbolo, este ovo, o ajudaria a conquistar
o mundo, ou faria ganhar o mundo, mas a troco de ganhar sua carne e sua alma. Ou seja, vai te dar o mundo, mas vai te cobrar carne e alma. É muito emblemático, é muito por cima, não tem grande explicação. É um bichinho, um ovinho que inclusive abre o olho quando o Guts pega, o Guts leva um susto, mas é algo que o Griffith ele guarda bem perto, bem junto ao seu peito e carrega todos esses anos. E por algum motivo, como o próprio Guts observa neste episódio, este é um cara com muita sorte. E em 2 episódios nós vemos 2 cenas em que o Griffith ele foi salvo da morte 2 vezes por causa deste berrelite vermelho. O Zod, que olhou e por algum motivo foi embora, deixando uma profecia pro Guts, que a gente comentou no episódio passado. E neste episódio em que o Griffith, ele só não é atingido por uma flecha envenenada, porque atinge, por sorte, o berrelite. E Charlotte, filha do rei, já aparece nesse episódio, com destaque em interação ali junto com o Griffith. A gente vê que a Charlotte, ela anda sempre reclusa, atrás. O rei fala por ela, dizendo que ela é tímida, não gosta dessas violências, de coisas de exército, não tem interesse por esse tipo de assunto. Porém, o líder do bando do Falcão, ele é uma figura que chama atenção, especialmente dessa menina. Cabelos prateados, bonito, simpático, não parece truculento, como a maioria dos guerreiros e pessoas de exército que ela deve conhecer, ainda mais mercenários. E por um acaso do destino, ela acaba tropeçando, inclusive, na frente do Griffith, que prontamente a segura no momento romântico, que ela já fica ali com um pouco de vergonha, e no momento que isso acontece, o Julius, inclusive, repreende o Griffith pelo que ele fez, dá um tapa na cara, e quando o Guts faz menção de ir pra cima do Julius, o Griffith só para, ou seja, ele com certeza odiou. Ele estava sangrando por causa desse golpe do Julius, mas aquele não era o momento de demonstrar qualquer desrespeito. Ele sabe o seu lugar até o momento em que ele pode sair dele. Ele é muito, muito estrategista. Não é bobo nem um pouquinho. O Guts já é mais impulsivo. E o bando também tá aproveitando bastante essa pausa, pelo menos algumas pessoas. A gente vê que o Corcus, ele acha maravilhoso, todos eles lutaram, sofreram muito em campo de batalha para chegar nesse momento, neste episódio, estarem apenas observando aquela coisa bem real, né, realeza, caçada de bichinhos, que não é uma guerra de fato, mas pro Guts, por exemplo, que cresceu no meio das batalhas, gosta da emoção e só sabe viver através dessa emoção da espada, pra ele aquilo tudo é monótono. Algumas pessoas do bando repreendem, né? A gente lutou muito pra chegar exatamente neste conforto, não reclame. Tem uma cena que é muito importante, e aí eu deixo no ar apenas pra quem tá acompanhando o mangá atual, que durante a conversa do começo do episódio, inclusive, lembrei por causa dessa valorização do Guts em relação à guerra, a luta e a espada. Eles estão conversando sobre o berrelite, não sei o que, e quando o berrelite ele abre o olho, o Guts quase cai. O Griffith o segura, e ele volta, mas ele só suspira aliviado, e isso é um ângulo que é bem enquadrado e bem assim, destacado e óbvio quando a gente assiste com um olhar mais conhecedor da frente, mas calma, não vou dar spoiler. Ele segura a espada e aí ele suspira, e aí ele relaxa. Ele só relaxa, não só quando ele é puxado pelo seu líder, mas principalmente quando ele segura naquele seu totem, naquilo que é o seu símbolo de segurança, a sua válvula de escape. Ele tem uma ligação muito grande com a espada. Não é à toa que o tempo todo ele tá treinando, ele tá segurando, ele tá carregando nos momentos de dor, de violência, de tristeza, de felicidade ou nesse suspiro de alívio. Durante a caçada real, a galera do bando tinha só que acompanhar. O Griffith, ele ficou mais perto da Charlotte, das pessoas importantes, porque ele é o líder do bando do Falcão. Apenas ele, neste ponto, ascendeu a um grau de nobreza. Os outros continuam sendo os mercenários do bando, muito importante, mas eles não têm qualquer categoria de nobreza. E neste episódio, a gente já viu o Griffith, e nada com ele é por acaso, se aproximando de forma simpática com a princesa Charlotte. Ele vai ganhando a confiança e fazendo ela se abrir até que um suposto acidente acontece. Na verdade, nós vemos claramente que foi um acidente ou uma situação elaborada pelo Julius para que o próprio Griffith ele saísse daquele local e facilitasse uma tentativa de assassinato. Tentativa porque o berrelite acabou salvando contra todas as probabilidades. Eles soltaram, não sei se era um javali, mas um bicho que assustou o cavalo da Charlotte e fez com que o cavalo disparasse sem nenhum controle, e ela, que não sabia, não tinha habilidades tão grandes para controlar o cavalo, perde completamente o
senso de direção e é o Griffiths que tá do seu lado e vai atrás dela, consegue pular no cavalo e segurar quando eles chegam num rio. Só que quando eles estão ali, o bando do Falcão vai atrás, é claro, o Guts preocupadíssimo, não com a Charlotte, mas com o líder deles, e num local longe da maioria dos olhos, com mata ao redor que pode esconder uma tentativa de assassinato, vem uma pessoa claramente amando do Julius e atira uma flecha que o próprio Griffiths depois fala que provavelmente estava envenenada em direção ao coração dele. Por ter pego no berrelite, apesar de todas as preocupações, especialmente da Charlotte e, claro, da Casca, que estava desesperada, ele levanta a cabeça, tira a flecha e ele sabe quem fez. Ele olha pro lado naquela hora que as pessoas, o Guts, estavam procurando o atirador e ele não procura o atirador, ele olha pra quem mandou. Ele encara o Julius lá longe, vendo que a sua estratégia acabou sendo ineficiente e ainda, como ele diz mais tarde, colocou o próprio Griffiths como o herói que salvou a Charlotte. O tiro saiu pela culatra completamente. Não só isso, já que o cara tá tentando matar, tá tentando assassinar de qualquer maneira, isso deu uma justificativa, uma emergência, o que ele precisava para depois mandar o Guts assassiná-lo. E é isso que ele faz mais tarde. E ele vai sem a sua espada, porque a sua espada é muito chamativa. Aquilo marca muito quem ele é. Mas o intuito do assassinato era pegar apenas o Julius, e ele fez isso. E um pouquinho antes, pra mim, é o que adiciona o temperinho de tristeza na cena que a gente vê do Guts em seguida, é que a gente conhece o Adonis, que é o filho do Julius, que é uma criança. E é uma criança boazinha. É uma criança que tá se esforçando pra ser um guerreiro, pra ser melhor, e levando paulada do seu pai, inclusive, o que ele achava que era a melhor forma de educar. Mas é uma criança inocente, tentando agradar o seu pai, sobretudo, e sem maldade no coração, pelo menos naquele momento. E sofrendo nessa didática do pai, que é cruel demais. E quando o Guts vai pra assassinar o Julius, não tem qualquer ordem pra ele atacar a criança. Foi fruto, de novo, do acaso, ou da sorte incrível do Griffiths, porque foi bom. Vocês vão entender por que isso foi bom para uma pessoa estratégica como o próprio Griffiths é. O Guts, ele chega disfarçado, ele chega com o rosto tampado, ele consegue sem dificuldade nenhuma matar e pela primeira vez ele comete um assassinato. Até então, ele estava lutando em batalhas e por mais que ele tivesse aceitado a ordem do líder dele de uma forma até fácil, até porque ele admirava o Griffiths e tudo, ali foi a primeira vez que ele foi num assassinato mandado. Fora no campo de batalha, a pessoa não estava segurando numa espada, não estava enfrentando ele, mas ele foi. Ele matou e na hora o Julius ele abaixa o pano que estava no rosto do Guts, inclusive o identifica, o que já deixa ele meio atordoado na hora, exatamente pela circunstância ser completamente diferente. Não identificou o Guts, mas identificou como o cara do Griffiths, né? E quando ele vai tampar e sair dali, ele vê a porta se abrindo. O que acontece é que o Guts, ele pensou que poderia ser um guarda, alguém que o denunciaria, alguém que escutou o que o cara falou, né, que era um homem do Griffiths, e ele vai atacando sem pensar, mas era uma criança. Era o Adonis. E isso quebrou muito o Guts. A gente vai ver um pouquinho melhor isso no próximo episódio, mas sim, isso deixou ele extremamente abalado, porque ele matou uma criança. Não só matou fora do campo de batalha um assassino contratado, não pago, mas um assassino direcionado, como ele acabou enfiando uma espada numa criança inocente e que morre como se estivesse pedindo ajuda. Ele dá a mão para a criança, um gesto de dó, um gesto de carinho, um gesto de compaixão, depois de um ato de crueldade que ele mesmo cometeu. E aí ele sai, mata todo mundo, consegue fugir, ele é extremamente habilidoso, recebe uma flechada no braço, que é o que chama a atenção da Casca depois. Ele, quando vai procurar o Griffiths no bar, que é onde tá a galera do bando, ele vai acabado. Ele vai molhado, ensanguentado, com o seu braço ali totalmente furado, sangrando, ainda com a capa que ele tava usando na hora, e ele não tá nem raciocinando. Ele só obedeceu a ordem e foi. O Guts, ele não é um cara frio. O Guts, ele é forjado no sofrimento, na tristeza e tudo. Ele mata no campo de batalha sem dificuldade, ele obedece ordem sem dificuldade, mas ele matou uma criança. De novo, num contexto completamente fora do usual para ele. Isso machucou. Isso deixou ele completamente instável. E a Casca notou tanto que foi atrás dele. O Griffiths, ele tava no palácio, no banquete. E o Guts
doido, sem etiqueta, sem noção, ele quase interrompe ali o Griffith, que estava no jardim comentando, conversando com a Charlotte, a Casca, que o impede, e eles acabam ouvindo uma conversa que foi muito importante, especialmente pro Guts, naquele instante em que ele fez algo que foi drástico e difícil para ele, em nome do sonho de outra pessoa. Porque quando a Charlotte e o Griffith, eles estavam conversando sobre essa crueldade da guerra, pelo que se luta, pela honra, é pra defender algo que se ama, é a união dessas coisas. O Griffith claramente ali bajulando, tentando ser cavaleiro, sendo extremamente cativante como ele sabe ser e quer ser com ela. A gente vê que existe um propósito e um esforço específico nessas ações. E no meio disso, a Charlotte acaba citando os companheiros do bando do Falcão como amigos do Griffith. O que ele diz ali na hora, né, que não são amigos. Eles são companheiros, muito queridos, pessoas que importam pra ele, pra que ele chegue no seu sonho, mas que pra ele é inaceitável, é impensável chamar alguém de amigo se essa pessoa não luta pelo seu próprio sonho. E aquelas pessoas do bando do Falcão, elas fazem tudo em função do sonho do Griffith, do líder deles. E isso não categoriza um amigo. Que um amigo, e olha que importância nessa frase, de novo, pra gente entender exatamente a dinâmica que acontece envolvendo o Griffith e o Guts depois do final dessa Era de Ouro. Um amigo é aquele que tem o seu próprio sonho. E mais, ainda que ele esteja no seu caminho e contra o seu sonho, e você precise lutar contra ele com a sua própria alma, isso é um amigo, porque ele tem o seu próprio objetivo. E isso, na visão do Griffith, é muito importante. E isso coloca quem? O Guts, a própria Casca, na categoria de não amigo. E isso machuca muito eles. Primeiro a gente vê a Casca incomodada antes dessa fala final, até pela relação do Griffith com a Charlotte, e ela tem um amor platônico desde sempre. Já o Guts, que teve um carinho diferente ou uma atenção diferente do líder do bando do Falcão, e chega no momento em que o Zod está tentando matar o Griffith a quase chamá-lo de amigo, claramente, ali ele escutou com outras palavras, mas escutou diretamente que ele não é amigo, que ele só faz o que manda. E isso logo depois dele assassinar uma criança a sangue frio, sem querer, mas fez isso em nome do sonho do outro, não em nome do seu amigo, em nome do líder, em nome de alguém. E o episódio termina exatamente com a notícia do assassinato dos dois, Julius e Adonis, irmão do rei, e o seu filho chegando pra Charlotte, porque era o tio e o primo dela. E você vê um brilho triunfante no olhar do Griffith. Primeiro ele esperava a morte do Julius, mas quando ele sabe a morte do Adonis, vem esse brilho. E por quê? Porque ele tá se aproximando da princesa. Você vê que ele tá tentando chegar perto da sua própria nação, do trono, por exemplo, de Midland, algo do tipo, através de uma via diferente, da princesa que tá tomando ali um gosto por ele, coisa e tal. E o Julius era um real interessado ao trono do rei. Depois dele, por consequência, por linha hereditária, o seu filho Adonis. Com uma única espada do Guts, essas duas pessoas foram tiradas do caminho. Perfeito. E é assim que a gente termina esse episódio. O primeiro momento triste, só a pontinha dos momentos tristes deste arco da Era de Ouro. Comenta aqui embaixo o que você tá achando de reviver essas cenas e quando, enfim, a gente vai ter cena adicional nesses episódios. Espero que daqui a pouco, mas semana que vem a gente volta, se tudo der certo, sempre aos domingos comentando Memorial Edition aqui neste canal. Me sigam também nas redes sociais para mais notícias e informações diferentes do que não sai por aqui e espero vocês em todos os próximos vídeos. Para a camiseta com estampa de Berserk, depois visitem também a minha loja em loja.com.br/Gabi Xavier. Tchau!